o análise de remoção de fêmea. Aqui no análise de remoção de fêmea, eu vou tirar aqui o período de 437 a 467. Vou salvar e depois a gente vai colocar um filtro. Está pronto a análise de remoção de fêmea. Eu vou aumentar aqui um pouco para ficar mais fácil a visualização. Aqui nós temos 93 porcas removidas no período de 437 a 467. E aqui nós temos a quantidade de fêmeas que foram removidas e qual a aparição dessas fêmeas. Então aqui eu tive, por exemplo, 12 fêmeas de 0 parto, 19 fêmeas de primeiro parto, 8 fêmeas de segundo parto, 4 fêmeas de terceiro parto e assim por diante. Quantas fêmeas desmamadas não cobertas? Eu tive 14 fêmeas de primeiro parto, que representa 73,7% dos descartes. Depois nós temos aqui as fêmeas que foram abortadas, teste de prenhez negativa, fêmeas cobertas e as leitoas. No total, eu tive 12 fêmeas que foram descartadas, sendo 7 leitoas, 3 cobertas e 2 com teste de prenhez negativo. Ou seja, essas 12 fêmeas aqui, nenhuma chegou a parir. Então, essas aqui foram as fêmeas removidas, total de fêmeas removidas. Aqui, nessas fêmeas removidas, está incluído morte e descarte. Depois nós temos aqui, na verdade, não é causa de morte, aqui é causa de remoção. Então, nós temos aqui fêmeas por aborto. Então, daquelas 93 fêmeas que foram removidas, 6 é aborto, 7 é anestro, 7 é baixa produção, 5 por problema de casco, 8 também por problema de casco, que aqui poderia ter mesclado para deixar como cascos. Condição física, aqui poderia ter mesclado também, então aqui tem 12 mais 1, e aqui poderia ter mesclado essa condição física para uma só. Depois por idade e no total 93 fêmeas. Aqui eu tenho as fêmeas que foram desmamadas, que foram 55, abortadas 6, prenhez negativa 9, coberta 16 e 7 leitoas. Aí você me pergunta, mas e se eu quiser saber o que foi morte e o que foi descarte? Vamos no filtro. Vamos aqui nessa esponja amarela, novo filtro, e vamos buscar no item do relatório e vamos informar. Vamos buscar só as fêmeas que foram descartadas, que foi vendido. Foi vendido, eu vou informar o operador igual e vou colocar 100. Então, eu estou dizendo para o sistema que eu quero 100% das fêmeas que foram descartadas. Morte, não. E aqui o programa já trouxe essa informação para mim. Das 93 fêmeas que foram removidas, 78 foram descartes. Então, vamos buscar essa diferença. Então, 93 menos 78, vamos ver se foram 15 por morte. Vamos voltar lá no filtro. Vamos na esponja amarela. No item do relatório, foi uma morte igual a 100. Vamos adicionar ao filtro, aplicar e OK. Exatamente, 15 fêmeas. Então, foram 15 fêmeas morte e 73 descarte. 78 descartes. Então, essa é a maneira da gente estar fazendo essa lista aqui buscando a quantidade de animais que foram removidas. Aqui nós vimos que tem duas causas, condição física e casco. Vamos só relembrar um pouquinho como que é feita essa mesclagem. Então, nós vamos pegar essa causa casco e a causa condição física.
e vamos mesclar. E vamos gerar esse relatório novamente. Que nós vimos que tem duas fêmeas, condição física, uma que está com C cedilha, uma com C cedilha e outra sem C cedilha. Então vamos lá e vamos mesclar isso aqui. Vamos em configuração, gerenciamento de dicionário e vamos aqui em alertas. Vamos buscar remoção e condições de tratamento e vamos buscar aqui a causa casco. Então aqui nós temos casco e cascos. Nós temos casco. Eu vou mesclar o casco para cascos. Cascos, substituir, sim. E vamos buscar a causa condição física também. Então, vamos lá em condição física, que tem uma com C cedilha e outra sem o C cedilha. Então, condição física, eu vou mesclar para condição física com C cedilha, que é o correto. Condição física com C cedilha. Esse é o correto. Substituir. Você quer apagar a condição física depois de mesclar a condição física? Sim. Aí ele está me falando que tem duas. E confirmar. E ele vai em cada uma dessas 2.074 fêmeas e vai alterar. Onde estava a condição física sem C cedilha, ele vai alterar para a condição física com C cedilha. Vamos tirar o relatório novamente para a gente checar essa informação. Então, vamos ter que tirar ele de novo. Vamos lá em análise de remoção de fêmea e vamos pegar aqui o período de 437 a 467. Vamos pedir para executar o relatório. Então, vamos dar 2 cliques e vamos ver se foi corrigida. Não, ainda não é esse daqui. Deve ter mais uma outra causa lá. Mas o caminho seria aquele ali, de realmente ir lá e mesclar. Então, olha só, deve ter mais uma lá, que nesse banco de dados eu tenho mais granjas. Então, deve ter mais outras causas lá que eu não vi, mas vamos lá, vamos voltar lá. Vamos em ferramenta, vamos em configuração, gerenciamento de dicionário, alertas, remoção, e vamos lá em casco. Realmente tem outra aqui. Está como casco, vamos mesclar, vamos substituir por casco. Cascos. Substituir por casco, substituir, sim, 7 referências, ok. Vamos ver na condição física. Condição física. Vamos pegar essa aqui, a condição física, e vamos mesclar para condição física com C cedilha e acento.
Condição física. Ok. Substituir. Está falando aqui 286. Ok. Vamos lá gerar o relatório novamente. E vamos ver se mesclou. Vamos pegar o período de 437 ao período de 467. Ok. Agora corrigiu. Então aqui antes a gente tinha casco e cascos. Era a mesma causa. A gente tinha condição física com C cedilha e condição física sem C cedilha. Agora nós temos só condição física. Então, gente, sempre que tirar um relatório e que tiver da forma que a gente viu antes, já vai lá na hora e já altera. É rápido, o próprio programa corrige em cada fêmea e é coisa assim que, para evitar que você faça uma interpretação errada, que você fica com causa parecida, que é a mesma causa, mas que está diferente na escrita. Então, isso é bem tranquilo de arrumar. A gente viu ali que não tem dificuldade nenhuma. Ok, perfeito. Bom, agora nós vimos a análise de remoção de fêmeas. Vamos para a análise de retorno ao cio. Esse análise de retorno ao cio, ele é um relatório bastante interessante para nós sabermos se o cio está um cio regular, se está um cio tardio, se está um cio irregular. Então, aqui ele permite eu saber como que foi o intervalo dos cios. Então, vamos pegar aqui um período, vou pegar sempre, levar em consideração o mês de janeiro, que foi 437 a 467, que foi 1 a 31 de janeiro. A seleção, eu vou deixar marcado para aparecer para mim a análise de intervalo de retornos, vai aparecer um histograma e tabela, a análise de taxa de retorno por idade e número de fêmeas que retornaram mais genética, e a lista de retorno ao cio. Eu quero a lista dessas fêmeas que retornaram ao cio também. Vou pedir para executar o relatório. E já gerou aqui o relatório. Então, aqui nós temos o nome do relatório, a granja, que é o sítio 1, a data que foi gerado e quantas POCs que retornaram ao cio entre 437 e 467, que foi 1 a 31 de janeiro. O intervalo de retorno ao cio foi de 30,3 dias e 12 porcas que retornaram nesse período. Aqui nós temos o total de fêmeas que repetiram no eixo Y esquerdo. Aqui no eixo X nós temos o intervalo de retorno ao cio. Então aqui eu posso, deixa eu só aumentar isso aqui um pouquinho. Aqui eu estou vendo que eu tive fêmeas que repetiam com 8 dias. Eu tive fêmeas que repetiram cio com 19 dias, com 20 dias, com 21 aqui eu não tive nenhuma, está aqui entre 18 e 21 dias, que é o esperado para uma fêmea retornar ao cio. Depois nós temos aqui retorno com 27 dias, com 30 dias, 36 dias e 39 dias. Isso aqui já foge um pouco do normal, porque se espera que o retorno de cio ocorra entre 18 e 21 dias. Aqui, nesse caso, já seria o segundo cio. Então, isso aqui, o que acontece? Significa que eu não vi esse cio aqui e essa fêmea retornou um pouquinho mais para frente. Com isso, eu perco nos dias não produtivos. E quanto mais eu demoro para detectar um cio, maior são os meus dias não produtivos. Depois aqui nós temos o intervalo de retorno ao cio. Aqui ele está me mostrando a aparição dessas fêmeas. São fêmeas de 0 a 7 e acima de 8 partos. Quantas fêmeas repetiram cio e qual foi o percentual? Então, 33,3% das fêmeas que repetiram cio eram de parto zero, eram leitoas.
41,7 eram fêmeas de primeiro parto, 16,7 fêmeas de segundo parto, e assim por diante. Então, aqui nós temos o intervalo de retorno ao cio, isso em dias. Então, fêmeas que retornaram ao cio com menor que 18 dias, eu tive uma fêmea. Entre 18 e 25 dias, que seria o cio regular, foram 2 fêmeas de 0 parto, ou seja, 2 leitoas, 2 fêmeas de primeiro parto, e de segundo parto em diante eu não tive nenhuma. De 26 a 37, que é aquele cio irregular que eu acabei de falar, foram uma fêmea de primeiro parto, uma fêmea de 0 parto, 2 de primeiro parto e uma de segundo parto. E aqui mais para frente teve uma de 7º parto. Depois de 38 a 46, que é o cio regular, que seria o segundo cio, eu tive somente uma fêmea de segundo parto. E acima de 46, que seria aquele cio tardio, então acima de 46 dias, eu tive uma fêmea que representa 20% do total de fêmeas que repetiram cio. Aqui depois eu vou para a página seguinte, ele vai me mostrar o gráfico. Nesse gráfico, ele está me mostrando que foram cobertas 376 porcas no mês de janeiro e a taxa de retorno foi de 5,3. Então, aqui na primeira página, a gente viu o intervalo de cio e na próxima página a gente está vendo o retorno de cio. Então, aqui nós temos, no eixo Y esquerdo, nós temos a porcentagem de taxa de retorno ao cio. E aqui no eixo X, nós temos as parições. Então, o parto dessas fêmeas que repetiram cio. Então, as fêmeas de 0 parto, ela ficou entre 2% e 3%. A fêmea de primeiro parto ficou em torno de 9%, um pouquinho menos. De segundo parto, ficou em torno de 11,5% e assim por diante. Então, o meu maior problema, eu vejo aqui, é na fêmea de segundo parto, onde está repetindo bastante. Então, esse é o problema mais crítico. O que nós temos que analisar nesse relatório? Quantas fêmeas que me deu esse resultado? Que às vezes eu acho assim, a taxa de retorno está muito alta, mas foi uma amostra considerável ou foi uma fêmea? Então, uma fêmea não serve de análise. Para isso, eu teria que ver quantas fêmeas. Aqui depois nós temos o número de retorno ao cio e qual foi a taxa de retorno ao cio. E aqui nós temos por genética. Então, aqui eu tenho a genética C25 e a genética Cambro e o percentual de retorno ao cio. Então, aqui eu vejo que o problema maior está na fêmea Cambro. A C25 eu tenho 2,5% e a Cambro eu tenho 7% praticamente. Depois eu vou para a próxima página. E aqui ele me mostra quem são essas fêmeas. Olha só. Aqui eu tenho 12 fêmeas que retornaram e aqui ele me mostra quem são elas. Então, aqui eu tenho 4 partos de porcos de 0 aparição que retornaram, 5 partos de porcos de 1 aparição que retornaram, ou seja, fêmeas de parto 1, de parto 2 eu tive 2 e de 7 aparições que retornaram eu tive 1. Então, esse relatório ele é bem interessante para ver como que está o meu retorno de cio. Se ele está regular, se ele está irregular, como que está.